Seguro de carros, você sabe como funciona? Olá, eu sou Anderson Jimenez, corretor de seguros aqui na cotandoseguro.com, formado pela Funenseg e cadastrado na SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. Hoje vamos falar sobre seguro de carros, ok? Antes de começar o vídeo, vou pedir aquela ajuda de sempre. Se inscreva no canal e deixe o seu like, ok? No Brasil, hoje é bem comercializado, o mais comum, o seguro chamado seguro compreensivo. O seguro compreensivo se diz no fato o quê? Colisão, incêndio, roubo e furto, assistência 24 horas e também danos materiais e danos corporais, que seria os danos a terceiros. Algumas coberturas adicionais podem ser contratadas, mas vamos falar dessas coberturas em outros vídeos. Hoje vamos realmente trazer para você o essencial, o que é mais visto e contratado no mercado. Então, quando nós falamos colisão, por exemplo, é fato. Se você fala colisão, é se você colidir com um outro carro, colidir num muro, em um portão, em um poste, ou enfim, qualquer colisão que existir no seu carro vai estar amparado por essa cobertura. O que é interessante saber? Bati meu carro, tem franquia? Tem. Todos os seguros do mercado nacional possuem franquia. Então, o que é a franquia? É a participação do segurado no prejuízo, tá? É comum algumas seguradoras trabalharem com 3 tipos de franquia: a franquia básica, a franquia reduzida ou a franquia majorada, dobrada, tá? É bom saber que geralmente o pessoal contrata com a franquia normal, tá? Quando você contrata com a franquia majorada, ou seja, eu dobro a minha franquia, o meu seguro tende a cair, mas não sei se vale muito a pena. É importante você ver quanto é o valor da sua franquia. Se eu baixar essa franquia, ou seja, a minha participação no prejuízo é menor, ok? O meu seguro vai ficar um pouco mais caro. Então vale a pena você solicitar para o corretor, talvez fazer essas opções para você, ou majorada, ou normal, ou reduzida, e aí você vê realmente o que vale a pena para você. O que é interessante você saber é o que? É a participação do segurado no prejuízo. Então, vamos fazer uma simulação simples. Se o seu carro vale 20 mil reais, ok? E a sua franquia é de R$ 1.500, você bateu esse carro, o prejuízo é de 10 mil reais, tá? Você vai pagar os R$ 1.500, a seguradora vai entrar com o restante e vai consertar, arrumar o seu veículo, tá bom? O que também é importante você saber: perda total, roubo ou furto, não existe o pagamento de franquia. Nesse caso você não vai pagar, tá bom? Então essa parte de colisão ficou bem claro para vocês. Se tiver dúvidas, escreva aqui embaixo, deixa a sua pergunta, eu vou te responder e vou te ajudar. Então nós já descobrimos o quê? Que o seguro cobre colisão. Incêndio. O que é o incêndio? Pegou fogo no carro, tá? Por algum motivo, né? Um curto-circuito, algo assim, por exemplo, você pode ter colidido, esse carro vir a pegar fogo, tem a cobertura de incêndio. Não vale você ir lá e tacar fogo no carro e achar que vai ter a cobertura, que não vai ter, tá? Então vamos lá: colisão, incêndio, roubo e furto, tá? Roubo e furto é o que mais acontece hoje no mercado nacional, então essas duas coberturas estão amparadas dentro dessa apólice, ok? Então nós temos colisão, incêndio, roubo e furto. A assistência 24 horas, é interessante vocês também falarem com os seus corretores. Assistência 24 horas, gente, tende a mudar bastante também o valor do seguro, tá? Porque existem seguradoras que dão assistência 24 horas de 200 quilômetros e algumas com guincho ilimitado, ou seja, da onde você estiver, o seu veículo vai ser rebocado para a sua localidade, a sua casa no caso, ou a oficina que você escolher. Então isso também é importante. Muitas vezes você faz uma cotação de seguro com um corretor, na mesma companhia o valor fica R$ 1.500, por exemplo, com um outro corretor fica R$ 1.200. Qual que é essa diferença? Gente, geralmente tem alguma discrepância no perfil
e nessa assistência 24 horas. Às vezes cobre vidros, não cobre, então é importante você ficar de olho nisso, tá? Não caiam em ciladas, por favor. Então vamos lá, colisão, incêndio, roubo, furto, assistência 24 horas, danos materiais. O que são danos materiais? Danos materiais é tudo que você causar um prejuízo a alguém, a um terceiro. Então, por exemplo, bati o carro num poste, bati o meu carro num outro carro, bati num portão. Isso são danos a terceiros. Para acionar terceiros, paga a franquia? Não paga a franquia. O que é interessante você saber é que dentro da apólice existe um limite que você vai estipular, que pode ser de 50 mil a 1 milhão. Você vai estipular, tá? Quanto que você quer para esta cobertura. Então vamos supor que você fala, não, eu quero uma cobertura de 50 mil, né, para o meu seguro não ficar tão caro. Tudo bem, é uma decisão sua. Só que você bateu numa BMW que custa 200 mil e você deu perda total nela. Como que vai funcionar? Você vai ter que ser acionado, você aciona a sua seguradora, ela vai entrar com 50 mil, os outros 150 mil vai ficar por sua conta. Portanto, é importante também você fazer essa simulação com 50, 75, 100, 200 mil. Veja se não muda muito o preço, se não mudar, vale a pena, ok, gente? Isso são danos materiais. Danos corporais é no caso se você atropelar alguém, e aí vale também a mesma situação. Quanto vale uma vida? Né? Então geralmente o pessoal contrata o mínimo, 50 mil. Então você pode estar correndo um grande risco também, tá bom? Então, colisão, incêndio, roubo, furto, assistência 24 horas e danos a terceiros. Então esse hoje é o seguro mais comercializado no país. O que é válido são as coberturas adicionais, por exemplo, cobertura de vidros, faróis, lanternas. Tem algumas companhias que hoje, por exemplo, estão concedendo coberturas de para-choque, que eu acho isso bastante interessante. Então, às vezes você bate o para-choque, paga uma franquia mínima que eles vão estipular e você pode arrumar também. Então, essas são as coberturas que hoje são utilizadas mais e mais no nosso mercado hoje de seguro, tá? Eu trouxe algumas outras informações para vocês também saberem o que a gente pode ajudar. Por exemplo, o que é legal, gente? O seguro ele pode ser calculado para seguros para carros novos, tá? 0 km e usados, tá? Vale a seguinte situação: se você está comprando um carro 0 km, antes de tirar da concessionária, tá? Você faça o contato com o corretor. Ele vai elaborar a proposta para você e você já sai com o carro segurado de lá. Além de você ter o benefício de ter essa garantia de não correr o risco já saindo da concessionária, você não precisa fazer a vistoria nesse veículo. O veículo só com a nota fiscal a gente já consegue dar cobertura para ele, tá bom? Agora, quando os carros forem usados, em 90% dos casos é necessário fazer a vistoria, tá bom? Só não vamos fazer vistoria quando for o caso de uma renovação, por exemplo, tá? De uma renovação dentro do prazo que não venceu ainda o seguro, a gente consegue renovar sem que seja feita a vistoria, ok? O que é interessante você saber também? Anderson, o que eu preciso para poder calcular o meu seguro? Ok, simples. Você vai precisar nome completo, data de nascimento, CPF, CEP de onde você mora, estado civil, utilização desse veículo, ok? E se você tiver placa e chassi do seu carro, ajuda bastante. Algumas companhias pedem essa informação e elas concedem descontos por analisar esses fatos, tá? Gente, não é segredo para ninguém, a seguradora analisa score, tanto da pessoa quanto do carro. O que é interessante, tá? Para você que está comprando um carro usado, quando você faz essa vistoria pela seguradora, algumas nos dão a resposta rapidamente. Eu consigo falar para você, olha, esse carro é de leilão, tá? Esse carro teve algum problema de sinistro, não vai ser aceito. Esse carro teve várias colisões, por exemplo. Então isso ajuda também na compra do seu veículo, tá? Então é importante que você tenha isso em mente. Algumas pessoas têm um documento em mãos, outras não. Mas se você tiver, incluir na cotação placa e chassi ajuda bastante, tá bom? Informação importante, gente. Quem é o condutor? Colocar o condutor correto na apólice é muito importante, tá?
condutor é a pessoa que utiliza 85% desse veículo, ok? Então, a seguradora não vai ficar te questionando no momento da contratação quem é o condutor ou quem não é. Isso cabe ao corretor de seguros te perguntar. Por quê? A seguradora vai te investigar no momento de um sinistro. Então, aí ela vai ir atrás de saber quem é o principal condutor, quem era naquele momento. Então, muitas vezes, gente, se você tem pessoas entre 18 e 24 anos que dirigem o carro dentro da sua casa, você tem que informar, tá, na apólice. Ou isso pode te trazer grandes problemas, tá bom? Então, assim, quem é o principal condutor? Ah, sou eu, Anderson, 44 anos. Existem pessoas entre 18 e 24 anos que vão dirigir o carro? Sim. Ok? Então deixo informado, isso agrava o valor do seguro, tá? Não tem como não agravar, vai agravar o valor do seguro, mas você pelo menos vai andar seguro, vai saber se tiver um problema, o seu filho, a sua filha que estava conduzindo, não vai ter problema nenhum, você vai conseguir ser ressarcido, tá? Então essas situações que você está ouvindo, todas essas informações são para te ajudar, tanto na cotação que você vai fazer no mercado e para você ter ideia do que você precisa, tá? Algumas coisas que podem ajudar no custo, por exemplo, se você tem uma renovação, tá? Se é uma renovação do seu seguro. Então, todo ano que você renova, você vai bonificando. A seguradora te dá uma classe de bônus, tá? Isso são descontos que você vai ganhando. Então é importante que no momento que você vai cotar, informar, olha, eu tenho uma apólice já, uma renovação. E dentro dessa apólice, lá existe qual a classe de bônus. Um ano você vai ter uma classe de bônus 1, 2, 3, 4, 5. Conforme os anos vão se passando, você vai estendendo essa apuração de bônus. Gente, isso é importante porque é desconto para vocês, tá bom? Então não perca essas situações porque você pode realmente ganhar desconto com isso, tá? Então essas informações são bastante importantes no seguro de automóvel. Eu não vou citar aqui as seguradoras por enquanto, eu vou fazer outro vídeo falando sobre as seguradoras, tá? Quais são as melhores seguradoras do mercado, se bem que eu não vejo dessa maneira, tá? Eu tenho visto naquele site, aquele de reclamação, né? Eu não gosto muito dessa operação desse site, porque tem esse aí, mas eu nunca vi um elogia aqui, né? Então só existe aquele lá, mas elogia aqui eu nunca vi. O brasileiro não tem esse costume de elogiar, só de criticar. Então o que eu falo para vocês? Eu tenho lido bastante informações e tenho visto que na grande maioria das reclamações feitas não existe a figura de um corretor de seguros na apólice. Então muitas vezes a pessoa vai no banco ou liga direto para a seguradora e contrata por lá, tá? No momento de um sinistro, parcela em atraso, um endosso. O que é um endosso? Quando você vai substituir um veículo, ou se você troca de residência, tudo isso você tem que informar para a seguradora. Isso, o corretor de seguros habilitado na SUSEP vai te ajudar, ok? Então, eu tenho visto muitas reclamações nesses sites que, analisando friamente, não existe a figura do corretor. Portanto, procure um corretor de seguros cadastrado na Superintendência de Seguros Privados. Ele vai te ajudar, tá, com a sua cotação. Muitas coisas também que eu leio por aí, como deixar o meu seguro mais barato. Gente, não existe isso. Não tem como deixar o seguro mais barato. O seguro ele tem que ser adaptado à sua necessidade. Você tem que passar ao seu corretor quais são as suas necessidades. Ele vai buscar no mercado a melhor opção para você. A cotandoseguro.com, ela cota em 15 seguradoras. Essa é a nossa melhor forma para te ajudar no custo. Nós cotamos em todas essas seguradoras, temos descontos diferenciados, isso é verdade. Vamos te ajudar aplicando esses descontos e aí sim nós vamos ter um seguro que vai caber no seu bolso, ok? Mas milagres não existem. Cuidado, você pode estar sendo enganado. Coberturas é muito importante. Quando você faz uma cotação, peça esse orçamento. Fechei o negócio, quero ver a proposta, veja se tudo que você combinou com essa pessoa está ok e aí você dá o de acordo. Dando de acordo, isso vai se transformar numa apólice e aí sim vai começar a vigorar o seu seguro, tá bom? Então se você tiver alguma dúvida, me escreva aqui embaixo, deixa a sua pergunta, eu vou te ajudar, ok? E se você também quiser fazer a sua cotação de seguro,
Vou deixar na descrição o nosso site, você acessa, preenche os dados, como eu te falei nesse vídeo, e nós vamos cotar em 15 seguradoras. Eu tenho certeza que você vai se surpreender, ok? E nós vamos estar aqui sempre para ajudar você. Não se esqueça, gente, de deixar o like e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito no nosso dia a dia, tá bom? Cotandoseguro.com. Um abraço!